Olá, boa noite. Às vésperas de fazer aniversário, Brasília se mostra cheia de disposição. A arquitetura de Brasília não envelhece. Esse Globo Repórter especial vai apresentar uma cidade que tem personalidade e até um sotaque próprio. É uma variedade linguística brasiliense. A capital federal é também uma colecionadora de histórias, muitas ligadas à MPB, ao rock e ao teatro. Abrir as portas da Faculdade de Artes e do Teatro da FBT aos jovens da minha terra. Na água, na terra e no céu azul, o cenário para muitos esportes. A cidade plana com lago artificial tem até surfista. Eu sou surfista do Lago Paranoá. É o hino do movimento do Sem Praia. Em 2020, no início da pandemia, o Globo Repórter começou as reportagens que você vai ver hoje para cantar parabéns pelos 60 anos de Brasília. Aos 62, voltamos às ruas para terminar esta homenagem. A arquitetura de Brasília não envelhece. Os ângulos no concreto, as curvas sinuosas, a leveza dos pontos de sustentação, o equilíbrio das partes, o contraste do branco com o céu azul anil. Brasília se apresenta sempre inovadora, mesmo aos olhos de quem passa com frequência pela esplanada dos ministérios. Essa cidade que se mostra linda por tantos ângulos, agora se tornou uma senhora. São 62 anos de muita história para contar. Ela é mãe e avó de 3 gerações de moradores, candangos, pioneiros, brasilienses, todos calangos. O candango foi quem botou a mão na obra para construir, o pioneiro foi quem veio de fora para ajudar a tocar Brasília, transferido, e os que nasceram aqui brasilienses. Sim. E calango. O calango, quem é o calango? Quem é o Esse calango? brasiliense, né? Da segunda geração, da terceira agora, a partir de 2000. Da primeira geração, aquele que sobrevive nessa terra seca. Aquele que sabe quente, viver que no sabe meio dessa viver, seca do calor. É no centro-oeste, no centro-oeste. quadradinho. Quem é daqui sabe que quadradinho é o apelido carinhoso que usamos para nos referir a Brasília por causa do formato do mapa da cidade. Quadradinho onde milhares de famílias se formaram. Em março de 2020, quando a Covid ainda não impunha uma rotina de restrições ao país, fomos conhecer a família do seu João Isidro, na época com 96 anos. Ele era um dos nossos principais personagens para contar a história das gerações de brasilienses no aniversário de 60 anos da capital do país. Baiano de nascimento, seu João Isidro veio de São Paulo para atender ao chamado do presidente JK, que recrutava operários para ajudar a construir Brasília em 3 anos e meio. Um período em que era preciso desapego e muita disposição para permanecer na poeira trabalhando debaixo de sol e no meio do nada que era o Cerrado no fim da década de 1950. Quando o senhor chegou, qual foi a primeira impressão? O senhor pode calcular, né? Quem sai de uma cidade como São Paulo e chegar aqui, né? Tem muita diferença, né? Tinha nada, né? Nada. Tinha que ter coragem. E muita fé em Deus, em primeiro lugar. Muita coragem, fé em Deus. Tinha gente que vinha e não ficava. Não, ficava não. Eu vi muito caos. Chegava no pau de arara e voltava no mesmo pau de arara. Aqui era duro mesmo. O pesquisador e escritor João Carlos, ele mesmo nascido na cidade, vê em seu João Isidro um herói, como tantos que vieram se aventurar por aqui. Muitos deixavam a família ali, a família veio depois. Pioneiros que muitas vezes vendiam tudo na sua cidade de origem, investiam tudo em Brasília, conseguiam construir mais barato, porque não era tão caro quanto as outras cidades, e arriscavam tudo, podia dar tudo errado.
Seu João Isidro fez mais do que persistir diante das dificuldades. Ele abraçou a cidade de vez. Não olhou mais para trás. Ficou para ter filhos e ver netos e bisnetos nascerem. A neta, Débora, se orgulha de ser uma brasiliense que é resultado da mistura de regiões e culturas. O DNA de quem nasce em Brasília tem todo o Brasil. Você representa o Brasil, se você for pensar por esse lado. Porque, querendo ou não, minha mãe é baiana, né? Meu pai é mineiro. Então, eu já tenho dois sangues totalmente, assim, diferentes. Meu marido tem o sangue da Paraíba com o Rio de Janeiro. Então, imagina essas criaturinhas aqui. Seu Isidro viveu essa ampla Brasília, dos candangos, pioneiros, brasilienses, e se tornou um autêntico calango que se adaptou com muito gosto a essa terra vermelha de ar seco. Mas infelizmente não está entre nós hoje para se ver aqui no Globo Repórter. Ele faleceu no ano passado, aos 97 anos de idade, depois de ajudar a fazer essa mistura de gente, essa síntese do país que é Brasília. Colaborou com seus descendentes nascidos aqui para fazer a realidade de hoje, em que os brasilienses são maioria na cidade. Débora vai levar adiante para outras gerações o amor do avô por Brasília. O maior legado, eu acho que é acreditar nos nossos sonhos. Entendeu? Quando você acredita que o seu sonho pode ser realidade, ele vai ser a realidade. Como a capital do Brasil. Ela é verdadeira, ela existe. Os naturais do Distrito Federal, nascidos no Quadradinho, já somam mais da metade de toda a população. Em 6 décadas, tomamos conta de vez da cidade e construímos a nossa própria história. Ainda assim, quem nos vê de fora continua a enxergar apenas a capital do poder. Essa é a imagem que o país tem de Brasília, a cidade das decisões de gabinete. A Brasília do terno e gravata, a Brasília do poder. Dos palácios do Congresso, do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, formando a Praça dos Três Poderes. Ao estendermos o voo mais para frente, temos outros conhecidos cartões postais. O país se acostumou a ver Brasília assim, a partir de seus monumentos de onde saem decisões que moldam o Brasil. Mas nesse momento nós queremos falar sobre a Brasília além dos gabinetes. A Brasília sem terno e gravata, que tem uma vida comunitária ativa, uma cultura forte, um sotaque nosso e uma culinária própria, como o pastel com caldo de cana da rodoviária. Quem é local sabe da pizza no balcão, de fatia grossa, que pode ser pedida em dupla, feita de massa, queijo mussarela e molho de tomate fresco. O cachorro-quente de quadra é tradicional, principalmente para quem vem da balada. E como Brasília é a mistura do Brasil, as feiras são um prato cheio dessa diversidade que tem um tempero local. Agora tem uma coisa em que o brasiliense finge acreditar, que nós não temos sotaque, mas já está provado por R's e S's e com aval de especialistas em linguística que aqui se fala de forma diferente do resto do país e com gírias nossas. O que caracteriza mais o sotaque do brasiliense? Vamos dizer assim, o sotaque, né? Essa variedade do som. O brasiliense tem uma forma mais amenizada de pronunciar o R, que nós chamamos de róticos, né? A gente não pronuncia porta. Porta, porta, porta. Pronunciamos porta. Porta. Isso já é uma marca. É amor, amor. 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 Você veja que no final de sílaba, esse som do rótico quase não aparece. Amor. Não é amor, mas também não é amor. 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 Né? É suave. Exatamente. Fazer não é fazer. E no S? Eu sei que também a gente nesse S é bem sibilado, assim. As sibilantes, né? Mais, não é mais. Não é mais. Não é mais. É mais. É mais. Mais suavizado, né? Isso também é muito claro. Isso é muito claro no falar brasiliense. Outras características também é a utilização da semivogal, né?
em algumas palavras, por exemplo, vez. É verdade, vez. Vez. Eu não falo vez. Pois é. Há uma variedade linguística. Vamos colocar da maneira certa. É, Há uma variedade linguística brasiliense. Mas será que dá para afirmar categoricamente que há um linguajar brasiliense? Temos palavras específicas aqui de Brasília que são a cara da cidade? Não é só a pronúncia, né? Nós estamos tratando também da variedade lexical. Por exemplo, onde tem tesourinha? É a em nossa Brasília. tesourinha, só Brasília. O balão. Onde tem balão? Só em aqui. Brasília. Onde tem camelo? Em Brasília. Em Camelo, para quem Brasília. não sabe, é bicicleta, né? A gente Exatamente. falava muito, vamos dar um passeio de camelo. O bike também. E tem a questão do tu também, né? E é interessante, né? Porque Brasília é uma miscelânea de cultura, de identidade, né? E aí começa com essa, na criação de Brasília, com a vinda de várias pessoas de várias regiões do Brasil. E aí começa essa sobreposição de falas e com o passar do tempo, hoje nós temos uma focalização que são essas características do falar brasiliense. Temos também zebrinha, baú e usamos de maneira só nossa palavras que são comuns em outras partes do país, como pardal, rodô, quadra, pilotis. Emanuela Milhome, a primeira bebê nascida em Brasília de uma mãe também brasiliense, passou a infância e a adolescência mergulhada nesse mundo específico de Brasília. A gente podia brincar de pique-pega, pique-esconde, pique-bandeirinha, bete. Que era muito comum, né? Sim. Uma bolinha do lado, uma bolinha, um de lado, outro com a latinha, tentava acertar a latinha com a bola. Exatamente. Chamar um amigo ali embaixo do pilotis, chamar ele para ir no apartamento. Então era algo que acontecia muito, né? O João Carlos, que nos últimos 10 anos vem coletando registros de pessoas para resgatar a história informal de Brasília, vê uma paixão especial do brasiliense pela fotografia. Mais do que um hobby, é um hábito de milhares de pessoas da cidade, que ao passarem pelos monumentos, acertam o quadro com o céu azul e clicam, clicam e clicam. Na época dos IPs, então, é uma farra diária de cores. E eles impressionam quem vem de fora. Uma característica, eles impressionam a gente também. Você vê toda a temporada de IP, por exemplo, a quantidade de fotos que inundam as redes sociais, de coisas que a gente vê todo ano e nunca mudam. E mesmo assim, a gente vai lá, se admira, a gente tira foto, a gente gosta. Então, é uma beleza que não se esgota. Isso é uma característica do Brasil também. E sabe outra coisa que é a cara das 3 gerações de Brasília? Ir aos parques. Cada um no seu ritmo. Cada um com sua modalidade. Mães com os filhos na areia. Jovens e idosos na corrida a pé. De bicicleta, de patins. O pessoal do futevôlei. O pessoal da meditação. Todos sob esse céu azulíssimo que é o nosso mar. Daqui a pouco, a Brasília, fonte de arte e cultura, que serviu de inspiração para um dos maiores sucessos da MPB. E também fonte de águas naturais, berço das 3 grandes bacias brasileiras. Se você já ouviu alguém dizer que Brasília é complicada de entender, esqueça, não é nada. Ela é especial. Só isso. Quer ver? Ouvir? Então presta atenção. Lá onde eu moro, rua não tem nome de gente. Lá onde eu moro, tudo é bem diferente. O que eu mais gosto é ir pra casa da vovó. Vou dando voltas sem parar e não dá nó. A essas voltas todos chamam tesourinhas. Elas não cortam e parecem borboletinha. E quando passo embaixo tem um tobogã. Minha barriga sente até um tananã. Oh!
Eu fico tão feliz em ver brasilienses construindo essa identidade e formando cada vez mais esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de que a gente nasceu, a gente é responsável pelo... que muitas pessoas que vieram de fora não tinham esse cuidado com a cidade, esse amor com a cidade. Brasília impressiona e surpreende quando a gente vê o que foi pensado para ela acolher, para fazer brilhar. A arte sempre esteve aqui desde o princípio. Artistas se interessaram pela cidade e vieram para cá cheios de ideias pioneiras. A primeira faculdade de teatro do Brasil foi uma evolução da Fundação Brasileira de Teatro, ideia e desejo de uma das grandes damas do Teatro Nacional, Dulcina de Moraes. Abrir as portas da Faculdade de Artes e do Teatro da FBT aos jovens da minha terra, para que eles continuem, através da palavra, a voz da verdade do palco. Dulcina é para muitos atores a principal figura do nosso teatro no século passado. Veio do Rio de Janeiro para cá em 1972 e não saiu mais. Morreu aos 89 anos. Se dizia apaixonada pela cidade, seduzida pela beleza que só via aqui. Daqui, dessa maravilha, você já viu que beleza? Olha esse horizonte, olha que beleza, olha isso. Eu sou muito sensível à beleza. A liberdade de ir e vir, a ausência de barreiras para as pessoas caminharem pelas quadras. Esses pilotis acabaram acolhendo também um ritmo da cidade. Os talentos do rock que nasceram ou cresceram aqui desciam para se encontrar, para falar sobre o que estavam ouvindo e também tocavam juntos, se não exatamente embaixo dos blocos, perto das áreas verdes, mas tudo sempre aberto, livre para quem quisesse ouvir e tivesse sensibilidade para perceber que ali nascia algo especial. Ali era a década de 1980, com Cássia Eller assim, no começo de uma rota de sucesso um atrás do outro. E mesmo depois que explodiu no país, sempre dava uma voltinha por aqui. Bem aqui tinha um cinema e uma lanchonete. Contodinho Ouro Preto, do Capital Inicial, que Renato Russo tocava na calçada. Em troca de sanduíches, e ainda saíam satisfeitos. E este prédio na Asa Sul sabe muito do rock brasileiro. Todo mundo se encontrava aqui no meu quarto, a gente ficava ouvindo música, tocando. A gente se encontrava ali debaixo do bloco, ficava uma multidão ali debaixo. Sempre tudo orbitando em volta de música, falando de som, ouvindo música, tocando. Foi assim que começou. Arquitetura e música são irmãs, manipulando uma e outra o tempo e o espaço. Quem escreveu isso foi ninguém mais, ninguém menos que Lúcio Costa. Mais uma prova de que a música sempre fez parte da história de Brasília. E num apartamento nesse bloco se reuniam os primeiros músicos que moravam na cidade e visitantes também e que tocavam um ritmo com DNA 100% brasileiro, o chorinho. Aqui foi o berço do nosso Clube do Choro. O apartamento era o da flautista Odete Ernest Dias. E a música que se ouviu por ali, olha, imagine escutar ao vivo o autor de Brasileirinho. Sim, Valdir Azevedo esteve na cidade várias vezes. O Choro em Brasília tem CEP. A sede do clube, esse de hoje, foi desenhado por Niemeyer, que estudou esse estilo musical, sabia? Se apaixonou pelo choro, chegou a tomar umas aulas de cavaquinho com 94 anos de idade e ofereceu, em honra, em homenagem a esse trabalho que é promovido aqui em Brasília, ele resolveu dar um endereço, um CEP, né, para o choro, né, que não tinha até então. Funcionam juntos ali a primeira escola de choro do Brasil, a Escola Rafael Rabelo, e o espaço para shows. A escola tem de 700 a 1.000 estudantes por ano e saiu dela um método de ensino do nosso chorinho que está sendo adotado por conservatórios e escolas de música em 15 países. A gente, muito mais do que música, a gente tem consciência do que o que a gente trabalha aqui é a nossa identidade como povo, né? O que a gente está aqui fazendo é muito mais do que entretenimento, né? E quantos gigantes já passaram pelo Clube do Choro?
A cidade, feita em linhas, pode ser lida em partituras especialmente criadas para ela. Tem a Sinfonia da Alvorada. JK e Niemeyer convenceram primeiro Vinícius de Moraes a pensar num espetáculo de luz e som, como era feito na Europa no fim da década de 1950, para a inauguração da capital. E Vinícius convenceu Tom Jobim a ser seu parceiro também nessa aventura. Vieram os dois, ficaram aqui no Catetinho. Para Tom compor a sinfonia, trouxeram um piano de Goiânia. Tudo registrado por Vinícius em uma das 3 reportagens escritas por ele em 1961. No texto original, datilografado e corrigido à mão, o poeta descreve: ajudados por Luciano e mais 3 candangos, nós os subimos a braços para o Catetinho, com mais medo de que os degraus cedessem a seu peso do que de um infarte do miocárdio. É natural. O Catetinho é hoje um monumento histórico e a estátua do fundador de Brasília parecia nítida, com uma certa apreensão, a nossa operação de carregar piano. Sabe Luciano que Vinícius disse que ajudou a subir o piano para o Catetinho? Ele deu a dica de outra música composta nesses dias pelos 2 gênios da música brasileira, antes de Brasília estar concluída. Luciano foi o primeiro funcionário do Palácio de Tábuas. Uma noite, Tom e Vinícius se encantaram com um barulho alto. Luciano foi mostrar o que era. O barulho vinha dessa parte bem atrás do Catetinho. É uma área cheia de nascentes, cheia de olhos d'água e que foi preservada. Agora você imagina como era isso à noite, em 1959, quando o cerrado era mais fechado e não tinha nem esse caminho de pedras, não. Vamos ouvir como ainda é hoje. E Tom e Vinícius souberam que, além dessa grande quantidade d'água brotando por toda a parte, a água era pura. Água de beber, camarada. Adivinha quem disse a frase? É água de beber, camarada. Isso, seu Luciano. A água que acabou ganhando o mundo e virou uma das composições mais famosas da bossa nova da dupla Tom e Vinícius. Uma noite, Tom tocou Água de Beber no Brasília Palace. Outro pioneiro ouviu, o engenheiro Kleber Faria. Água de beber, camará, eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola do perdão, a minha casa vive aberta, abri todas as portas do coração. Água de beber, camará, água de beber. E ficou gravado assim nesse pedaço de papel. Água de beber foi no Catetinho. Um abraço pro Kleber, Tom Jobim. É porque quando eu imaginei a importância que teria eu ouvir a primeira música feita em Brasília, eu pedi a Tom Jobim que escrevesse um documento para mim disso. Me deu e disse, vá no cartório e reconhece a firma. Essa é a primeira música de Brasília, Bossa Nova. Arte e natureza entrelaçadas. Um cerrado que se revela com muitas caras, fisionomias. Estão todas expostas na Estação Ecológica de Águas Emendadas. O nome curioso não é à toa. A reserva é a mãe das águas do Brasil. Aqui nascem juntas 3 grandes bacias, a do Tocantins-Araguaia, a Bacia do São Francisco e a Bacia Platina. E cada uma toma um rumo diferente. O encontro acaba acontecendo de novo. As 3 desaguam no Oceano Atlântico. Opa! Um gosto poder andar onde apenas poucos cientistas vão. A gente passa, a imagem fica nesse espelho e na memória. Um pouco mais nessa terra de encantamento, com sol forte, mas sede aqui não é problema. Essa água aqui é limpa. É limpa. Limpíssima. Limpíssima. Pode beber? Pode beber. Pode beber. Vamos. E esse cheiro tão especial? É meio... São as essências. Cítrico, é meio... Justamente.
São as essências, gostoso isso. As essências do Cerrado, né? É um privilégio muito grande estar aqui e sentir esse aroma, né? Pena, gente, que a câmera não capta o cheiro, porque é maravilhoso, é muito diferente. Vamos entrando mais no Cerradão e chegamos ao ponto que queríamos mostrar. E a gente chegou ao primeiro ponto em que dá para ver bem a origem da bacia Tocantins-Araguaia, e essa água aqui vai até o extremo norte do país. No sentido oposto, a mais ou menos uns 8 quilômetros, dá para a gente ver a formação da Bacia Platina do Rio Paraná. E se a gente andasse aqui como se fosse a minha direita, uns 15 quilômetros mais, chegaria a primeira contribuição d'água para a formação da bacia do Rio São Francisco. Essa preservação da vegetação, ela faz com que essas nascentes continuem aflorando aqui, que a gente vai ter água ainda por muito tempo, enquanto nós estivermos aqui conservando. Isso só Brasília tem? Só Brasília tem, é único o nosso fenômeno. Única, diferente, valente, acolhedora, fértil, feminina. Daqui a pouco, os esportes e a vida ao ar livre. O céu azul, azul, chamado de Mar de Brasília. E o lago artificial, que nasceu para aliviar a seca do Cerrado, surpreende com cara de praia. É já já. Se olharmos de cima, ele segue a curvatura das asas. 38 quilômetros quadrados de espelho d'água, que hoje é própria para banho. O Lago Paranoá brilha no meio da cidade. É artificial, foi represado numa espécie de cânion para aumentar a umidade no seco Planalto Central. A barragem formará um lago com cerca de 600 milhões de metros cúbicos. E tornar Brasília mais habitável e mais charmosa. Porque o amor dos brasilienses por essas águas vai fundo. É nesta profundidade, que chega a 44 metros em alguns pontos, que mergulhadores de tempo em tempo retiram os objetos que são jogados para manter o Lago Paranoá sempre limpo, com esta cor. Nos fins de semana, o lazer toma conta. A orla tem praias movimentadas e prainhas mais aconchegantes. O brasiliense é sintonizado com o lago, pratica a pesca e bastante esporte. Tudo bom? Beleza? Seja bem-vindo. Vamos fazer o que aqui hoje? Dar uma remada? Vamos lá. Hoje a gente vai remar numa canoa polinésia, numa V1, e eu vou mostrar para vocês aí como é que é a prática da canoagem polinésia aqui nas águas do Lago Paranoá, no Cerrado brasileiro. A famosa canoa havaiana? É ela mesmo. Tá certo, vamos lá. Quando a gente entra com a pá na água, é a hora da gente fazer a aplicação da força, que é distribuída da seguinte forma: um soco com a mão de cima, um giro com o tronco e um trabalho de perna. Então é esse aqui o movimento. Olha, eu não sei se eu tô pronto, mas melhor do que eu tô eu não fico, então agora na água. Vamos pra água então. A canoa havaiana exige braço bem posicionado, força nas pernas e principalmente no abdômen. Por causa do esforço, tem que revezar o lado do remo com frequência, ao comando do líder. Com essa coordenação e o formato fininho da canoa, ela deslancha nas águas. São 80 quilômetros de orla. E quantos praticantes Brasília tem em média com canoagem, remo?
A gente pode calcular algo em torno de 1.500 pessoas que praticam o remo olímpico, a canoagem tradicional e a canoagem polinésia, que é a canoa havaiana. Esportes náuticos praticamente todos, né? A gente tem inclusive o Campeonato Brasiliense de Wake Surf, o pessoal surfa no Lago Paranoá. Mas como agitar ainda mais essas águas se um lago não produz ondas? Ora, para tudo se dá um jeito. Quem provoca o agito é essa lancha aqui. Enquanto ela estiver em movimento, o surfista lá atrás se esbalda. Tá vendo aquela marolinha ali? Isso ainda não é nada. Já tem muitos anos. Começou com uns amigos nossos que desenvolveram essa onda, o Angeleira e o Juba. E a gente fazia um campeonato brasiliense de surf em Garopaba. E aí a gente juntou essa ideia deles de conseguir fazer onda com um evento, com um campeonato. E a gente começou isso e foi só aproveitando, né? E qual o grau de prazer e satisfação da atividade dessa no seu dia a dia aqui em Brasília? Isso é o que deixa a cidade mais maravilhosa do mundo, né? Ter um lago limpo no meio da cidade e ao mesmo tempo a gente poder surfar, né? A lancha é projetada de fábrica para fazer esse efeito na água. Ondas de mais de 1 metro de altura e para os dois lados. É fundamental entender que a onda é maior do que você está vendo. O barco vai deslocar para frente, a onda vai estar lá na frente também. Então, no wake surf, o fundamental imagina que a onda não acaba, a onda está bem maior do que você está vendo, bem mais longa que você está vendo. Eu sou surfista do Lago Paranoá, é o hino do movimento do Sem Praia. Águas além das do Lago Paranoá podem participar da vida de quem escolhe o vento e a liberdade para começar o dia. Famosa pela seca, Brasília também tem seu período chuvoso, que vem até essa época do ano. Por isso, o Rogério costuma sair de casa pronto para tudo. O caminho é de 23 quilômetros entre Águas Claras, a região dos Arranha-Céus, no Distrito Federal, e o trabalho no centro de Brasília. O Rogério é vigilante no edifício sede do Banco Central. É um dos milhares de brasilienses que se orgulham de morar na cidade que tem uma das maiores malhas de ciclovias do país, mais de 550 quilômetros. Ô Rogério, você todos os dias vai trabalhar de bike? Todos os dias. E ainda tem esse privilégio de, na ida ao trabalho, respirar a cidade, né? E a paisagem. Muito ampla, as vias muito boas. Favorece bastante o esporte. Aproveita a paisagem também, os monumentos, né? É quase um city tour, né? É quase um city tour. Ele mantém o hábito há 17 anos. Quando eu comecei a pedalar, raramente você encontrava um ciclista na rua. Hoje, no meio do caminho, você vai encontrar muito mais aí. Diz que é porque a relação da cidade com as bicicletas continua se estreitando. Algumas empresas, alguns órgãos também facilitaram um pouco a vida do trabalhador. Lá no banco, por exemplo, tem vestiário bom, tem bicicletário. Um alongamento, um banho, aí o dia de serviço rende muito mais, né? É mesmo. Bem mais disposição. Pronto, Rogério, tá entregue. Tá entregue, 23 quilômetros, aproximadamente 45 minutos. Agora é cair para o trabalho bem disposto. Pois aí, o banco hoje vai ter um funcionário bem humorado e cheio de energia. Valeu. Vamos lá. Quatro apaixonados e visionários. Certa vez, o pai de um deles bateu com um Fusca. Escapou tranquilo. O carro teve perda quase total. O motor ainda tinha salvação. Foi o ponto de partida para o desafio improvável de levantar quase do zero um carro de corrida para participar da prova dos 500 quilômetros de Brasília. O ano era 1967. Ele nos deu o carro e daí, aproveitando o motor, câmbio, algumas peças, nós
fizemos uma carroceria em cima, mas isso no fundo de quintal. Fizemos isso em 3 semanas. Circuito de rua, a cidade parou. Foram 6 horas de prova. O Patinho Feio largou em último, 34º, e, pasmem, chegou a liderar a prova. E não ganhamos porque nós tivemos uma lâmpada queimada e tivemos que parar quase 11 voltas no box para trocar essa lâmpada, senão a gente teria ganho. E esse carro fez tanto sucesso, dali nós saímos correndo pelo Brasil todo e de Patinho Feio ele acabou virando um cisne. Tem um ex-morador de Brasília que se lembra bem dessa relação que a cidade criou com o automobilismo. O primeiro motor que foi utilizado, para dar uma envenenada, como se dizia na época, meu primeiro motor, eu me lembro que passei uma madrugada inteira lixando a junta do cabeçote. Coube a mim lixar a junta do cabeçote. Chamava muita atenção o carrinho, que era diferente de tudo. Lá na oficina mecânica do Jean-Louis, a Camber, que criou o Patinho Feio, havia ainda 2 funcionários mecânicos que mais adiante o Brasil iria conhecer. Um se chamava Roberto Pupo Moreno e o outro se chamava Nelson Piquet. 2 pilotos de Fórmula 1. Nelson Piquet chegou ao topo do automobilismo. E o Patinho Feio ainda existe, participa de exposições pelo país. De vez em quando faz suas aparições pelas ruas de Brasília, não mais a 220 km por hora, né? Já o Jean... Esse não perde o gosto pela velocidade, só mudou o patamar. Brasília cresceu, não dá mais para usar as ruas como autódromo, então é com esse brinquedinho aí que ele se resolve. Há quem diga que este seja o principal cartão postal de Brasília. Chegamos ao céu. O eixo monumental foi construído numa posição quase leste-oeste. Isso faz com que nos 2 dias do ano, em que o Sol percorre uma trajetória a exatos 90 graus com o solo de Brasília, ele também passe sobre a via mais central da capital do país num perfeito alinhamento. Os astrônomos dizem que é também quando o Sol atinge em relação a Brasília o chamado topo do céu, ou zênite. Quem pesquisa sobre isso diz que é algo tão milimétrico que não pode se tratar de uma coincidência. É uma entre diversas curiosidades sobre o traçado da nossa capital. Cuidado se você for estudar a fundo os astros e a concepção de Brasília. Isso pode causar fascínio. Tanta exuberância atrai todos os dias os olhares aqui embaixo, seja no horário de pico ou num cantinho calmo da cidade para apreciar com muita leveza. Eu sou brasiliense da gema, como os cariocas costumam falar, né? Apesar de eu ser professor de educação física, meu esporte é fotografar os monumentos de Brasília com os astros que emolduram esse céu maravilhoso. Fotografar os monumentos da cidade com os astros e com uma técnica que ele só consegue aplicar aqui. Daqui a gente consegue ver quase um ano inteiro todos os planetas, né? Júpiter, Saturno, Marte e Vênus, que está muito visível nessa época do ano. E com detalhe, né? Você vê satélite, anel de Saturno? Sim, eu consigo fotografar até a estação espacial passando aqui em Brasília. Fascínio que inspira a arte do poeta. O que mais te fascina em Brasília? A cidade ou o poder? O céu. Parabéns a Brasília e a todos os moradores que fazem a história desse quadradinho. A gente se vê no próximo Globo Repórter e agora você assiste a série SWAT. Até a próxima!